O governo americano, o presidente Donald Trump, voltou a falar que a Venezuela não terá eleições nos próximos dias. Eliseu Caetano é quem tem as informações. O que o governo americano está alegando com letras garrafais e categoricamente que não vai ter eleição. Se quiser antes de tomar o seu café, a sua água, fique à vontade. As informações, por favor, Eliseu. Essa informação é importante, mas mais importante do que ela foi essa que você trouxe ainda há pouco da Jovem Pan indo para a TV aberta em São Paulo, em Mato Grosso. E eu tô aqui, olha, com meu cafezinho da tarde, brindando a Jovem Pan. Salve Jovem Pan, vida longa, é esse canal que acolhe tantas e tantas famílias, desde os profissionais que aqui estão com a gente todos os dias, até a nossa imensa audiência Brasil afora, nas rádios, no digital, na TV a cabo e agora na TV aberta. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o cafezinho fica para depois, Bruno, porque essa informação também é importante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu aquilo que a gente já tinha adiantado aqui nesse final de semana ao longo da programação da Jovem Pan. Depois que ele conversou com Delcy Rodrigues, vice-presidente da Venezuela e agora presidente interina por um prazo de 90 dias, eles chegaram num acordo. E durante uma entrevista concedida ontem a uma rede de TV aqui no país, o presidente garantiu que não haverá eleições na Venezuela, pelo menos pelos próximos 30 dias. E por que ele falou isso, Bruno? Segundo o círculo mais próximo de Donald Trump, ele está convencido de que ele daqui vai ditar as regras que serão obedecidas de lá por Delcy Rodrigues e pelo time de Maduro que continua no poder. Porque se engana quem pensa, Maduro caiu, tudo mudou na Venezuela? Nananina não. O círculo do poder por lá continua exatamente o mesmo. A única diferença é que eles vão ter que ouvir Donald Trump e seguir a cartilha da Casa Branca se quiserem continuar no poder. Ah, por que você diz isso, Eliseu, se quiserem? Ainda há pouco, na tarde de hoje, Donald Trump participou de um encontro com colegas do partido dele, do Partido Republicano, lá na capital, Washington DC. Aliás, ele ainda está lá e o encontro continua acontecendo. E ele foi subiu no púlpito, ele disse o seguinte: olha, esses organismos multilaterais podem continuar se encontrando, que eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Isso em linhas diretas, tá? Não é aspas dele ali, certinha não. E aí ele garantiu o seguinte: os Estados Unidos têm autonomia para fazer absolutamente o que quiser, aonde quiser. O hemisfério norte é nosso. Nós temos que tomar conta dele. Aí é frase de Donald Trump com aspas mesmo. Ou seja, trazendo todo o hemisfério norte, arrancando todo o hemisfério norte para a responsabilidade dos Estados Unidos. Então ele já sinalizou: não vai haver eleição na Venezuela e Delcy Rodrigues fica até segunda ordem, Bruno. Eliseu, já voltaremos a conversar. Vamos repercutir essa sua informação ao longo do dia de hoje. Tem outras notícias. Quero ouvir o nosso analista, o Valdir da Silva, que também está conosco. Que bom falar contigo ao vivo. Quero ouvir a sua análise sobre essa eleição. Na verdade, quando o governo americano começa a aceitar conversar com a vice de Nicolás Maduro, automaticamente ele já reconhece ela como uma governante, mesmo que não tenha sido eleito democraticamente, é isso? Essa conversa do Trump com a atual presidente interina, Delcy Rodrigues, oficializa o status dela na Venezuela como chefe de Estado momentâneo enquanto Maduro não está presente. E pairam no ar algumas dúvidas a respeito de como que vai se dar exatamente essa transição judiciosa, democrática, que foi mencionada pelo Trump na sua coletiva de imprensa, juntamente com todo o seu grupo, seu círculo interno, né, de adidos políticos, incluindo Marco Rubio, porque na ocasião em que Trump veio a público para falar sobre a operação, ele foi perguntado por duas oportunidades como que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela nesse período de transição no qual a gente se encontra. Naquele momento ele não deu uma resposta bastante clara a respeito dos pormenores, né, das especificidades de como isso vai se dar. Então a gente vai ter que esperar agora nesse contexto de conversas entre Delcy Rodrigues, que novamente é do mesmo partido de Maduro, representa o mesmo círculo político que estava à frente da Venezuela desde 2013, na verdade até antes, e a oposição. Uma questão interessante que o Trump trouxe é que a principal opositora de Maduro, que agora está no exterior,
a Maria Machado, ela não é considerada por Trump como uma figura viável para governar a Venezuela. Então, quem será? Será o Edmundo González, que concorreu às eleições de 2024, que foram consideradas fraudulentas? Essa resposta a gente também não tem e vai ter que aguardar os próximos desenvolvimentos. Agora eu vou chamar também a Deise Ciocari para opinar sobre esse caso. Deise, você acredita que Delcy Rodrigues vai colaborar com o Trump? Vai haver ali uma conversa menos tensa do que a que já vinha acontecendo anteriormente com o Maduro? Ou realmente Trump deve designar alguém para esse cargo, para colocar aquela pessoa de confiança ali, já que Delcy já demonstrou que nem tudo vai ser como os Estados Unidos querem, né? Olha, Márcia, eu acredito que pelo que a gente tem visto do Trump, o Trump, goste-se ou não, e aí aqui a gente está falando de realidade, o Trump tem sido realista, né? Então a pergunta dele agora não é como deveria ser, mas como mantemos as coisas, né? Não é possível você fazer uma eleição num estado que está colapsado. Então, o que se pergunta agora é como manter esse Estado para que ele produza uma soberania e aí mais adiante, sim, se fale numa eleição. Você não vai produzir uma legitimidade democrática se houver uma eleição agora com o Estado, com a Venezuela do jeito que ela está. Então, para os Estados Unidos agora, eu acredito que o objetivo, ele não é uma democracia imediata, mas é sim uma estabilidade estratégica. Então, isso é o que a gente chama na política de um realismo puro. Se você organizar primeiro pela ordem e depois pelo que você quer, você consegue administrar e levar esse Estado para que ele retome a sua soberania. Então, quem espera, nessa situação toda que a gente está vendo agora, quem espera um idealismo político, na verdade, está pensando, não está analisando uma política, está tentando realizar os seus desejos, né? E o que a gente está vendo agora, goste-se ou não do Trump, ele está tentando manter o que é possível. E, por enquanto, o que a gente tem é um Estado colapsado que não tem condições de produzir uma eleição com legitimidade. Então, eu acredito que, nesse momento, a Delcy ela deve colaborar, sim, pelo que é possível manter na Venezuela. Eu queria fazer uma pergunta também rapidamente para o Valdir Bezerra, porque ontem a gente teve relatos de tiros ali próximo ao Palácio em Caracas, o Palácio do Governo. Existe alguma possibilidade de acontecer um golpe militar? Os militares estão apoiando Delcy? Como é que funciona essa relação dentro lá do parlamento na Venezuela? Por favor, Valdir. A minha grande dúvida, ela se dá a respeito do chamado processo de transição. E se os americanos vão optar por administrar essa situação de longe ou de perto. Porque se eles forem administrar a situação de perto, eles vão precisar de um determinado amparo militar em Caracas e na Venezuela para poder acompanhar todo o processo, ou pelo menos um amparo policial. Nesse caso, você vai lidar com algumas insatisfações por parte do Exército, por parte de uma determinada força que é apoiadora do Maduro, mas não faz parte das forças oficiais do Estado. Estou falando aqui de pelo menos 500 mil combatentes que fazem parte de uma força de apoio do Maduro, mas que não são parte do Exército, que provavelmente poderiam se opor a esse tipo de administração se ela acontecer diretamente na Venezuela. Se ela acontecer de forma distanciada, isso primeiro vai dificultar um pouco o trabalho dos americanos e pode causar ali um ambiente mais propício para um desenvolvimento que venha a culminar numa micro-guerra civil ou pelo menos alguns confrontos localizados, porque a maior parte da população venezuelana, ela está, assim, feliz, tanto a população venezuelana que mora fora como dentro da Venezuela com a queda de Maduro, mas ainda existe um apoio dentro da Venezuela ao atual regime. Perfeito. Muito obrigada, então, pelas análises. A gente volta já já com vocês.